Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kátia Carvalho, da Escola José Rodrigues de Souza. Nossa disciplina é História e o conteúdo é a História do município de Chorozinho. Vamos lá? Conhecer um pouco sobre a história de Chorozinho. Chorozinho é uma cidade do estado do Ceará. Os habitantes se chamam chorozienses. O município se estende por 278,4 quilômetros quadrados e contava com 20.264 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 72,8 habitantes por quilômetro quadrado no território do município. Vizinho dos municípios de Pacajus, Ocara e Barreira, Chorozinho se situa a 14 quilômetros ao sul-oeste de Pacajus, a maior cidade nos arredores. Situada a 53 metros de altitude, de Chorozinho tem as seguintes coordenadas geográficas: latitude, sul, longitude, oeste. O prefeito de Chorozinho se chama Francisco de Castro Menezes Júnior. Chorozinho nasceu com a construção da ponte sobre o rio Choró, no ano de 1932, quando o governo da época decidiu realizar tal obra em virtude da construção. A BR-116 para ligar Fortaleza ao sul do país, pelo Decreto Estadual número 448, de 20 de 12 de 1938, o distrito de Currais Velhos passou a denominar-se, a se chamar o quê? Chorozinho. As cidades e vilarejos vizinhos de Chorozinho. Quais são? Pacajus, Barreira e Ocara. Podemos observar nessa imagem um mapa. E nesse mapa há o quê? Rotas. Aqui tem o quê? Os dados do mapa. De Chorozinho a Fortaleza, nós gastamos o quê? 1 hora e 7 minutos. Quantos quilômetros? 68,6 quilômetros. Nós vamos por onde? Pela BR-116. Podemos observar a imagem do mapa de Chorozinho. Esse mapa representa o distrito de Campestre. Podemos observar mais uma imagem do mapa de Chorozinho. Representa o quê? As ruas de Chorozinho, o riacho da Lagoa Seca, o rio Choró e a pista, Santos do Monte. Podemos observar essa imagem de um mapa. Esse mapa de Chorozinho representa o quê? Nele nós podemos ver o quê? Os distritos. Quais são? Passo dos Liberatos, Cedro, Triângulo, Timbaúba dos Marinheiros e o distrito de Campestre. Quais são as cidades vizinhas? Acarape, Barreira, Aracoiaba, Ocara, Cascavel e Pacajus. Agora vamos falar de pessoas que fizeram parte da construção da história de Chorozinho. Quem são elas? José Sivaldo de Carvalho Lima. Vocês conheceram, vocês sabem quem foi essa pessoa para o município de Chorozinho? Ele foi o primeiro prefeito de Chorozinho. Hoje ele não está mais vivo. Adail Viana. Quem foi Adail Viana? Vocês conhecem, já ouviram falar sobre ele? Ele é um dos idealizadores da emancipação política de Chorozinho. Ele foi o quê? O primeiro vereador do município de Chorozinho. Fundador também da escola Ercília Bezerra, que hoje é o quê? Um centro de educação infantil na sede do município de Chorozinho. Ele faleceu em que ano? No ano de 2020. Padre Neemias. Vocês já ouviram falar no Padre Neemias? Eu acho que sim, né? Padre Neemias, ele foi o quê? Pároco que deu início à devoção ao menino Jesus. Contribuiu para a gruta do menino Jesus de Praga. Ainda é vivo. O pároco está onde? Na cidade 2000, em Fortaleza.
O Padre Neemias, voltando a falar sobre ele, né? A gruta, não sei se vocês já observaram, mas nas missas de 24, todo 24 de cada mês, se vocês observarem, tem a gruta. Essa gruta, quem foi o fundador dela? O Padre Neemias. Também um exemplo bem fácil para vocês, não sei se vocês já observaram, mas em frente à escola Padre Neemias, né? Freire de Almada, que foi em homenagem ao Padre Neemias, também há uma estátua do Padre Neemias lá. Vocês já observaram? Dona Nelly. Quem foi Dona Nelly? Vocês já ouviram falar sobre ela? Dona Nelly é uma do quê? Foi uma das primeiras enfermeiras de Chorozinho. Junto com quem? Com a Dona Isaurita, com a Dona Osana. Dona Osana em memória, porque hoje ela não está mais no meio de nós, só em nossas memórias, né? Elas, né, tinham o quê? Um pequeno espaço de saúde, que era o quê naquela época? Um hospital onde fazia o quê? Partos, curativos e pequenos atendimentos. Hoje a Dona Nelly já o quê? Já não está no meio de nós, ela já é o quê? Já é uma pessoa falecida. Mas a Dona Isaurita ainda está no meio de nós, né? É uma pessoa que está viva ainda, uma pessoa bem conhecida e bem respeitada em Chorozinho. Dona Lucimar Albano, vocês já ouviram falar sobre ela? Dona Lucimar Albano foi o quê? A primeira professora mulher. Ela é o quê? Muito culta, ela era uma pessoa muito culta, adorava ler. Sempre que a víamos, ela estava o quê? Na calçada dos Albanos ou no jornal. No quê? Jornal do Dia. A Biblioteca Municipal leva o nome da grande mestra, por ser uma pessoa muito admirada, né? Dona Edilva Santos, vocês já ouviram falar sobre ela? Ela é professora, poetisa da comunidade que? De Timbaúba dos Marinheiros. Ela é um ícone na educação. Foi a primeira diretora da escola municipal Gregório Vitorino dos Santos. Mulher ativa, também ativa da igreja, né? Ela era da igreja da paróquia Santa Terezinha, do Menino Jesus de Praga, da igreja de São Joaquim, que é o padroeiro de Timbaúba dos Marinheiros. Ela ainda é muito ativa, escreve seus versos e conta suas memórias. Essas pessoas foram o quê? Pessoas importantes, que fizeram parte da construção da história de Chorozinho. Chorozinho de ontem. Podemos observar nessa imagem que são o quê? Imagens preto e branco. Aqui é o quê? A Praça de Chorozinho. Outra imagem preta e branca e podemos observar algumas pessoas. Tem um autopeças, né, de Chorozinho, um cachorro, árvores e algumas pessoas sentadas. Chorozinho de ontem, também podemos observar que naquela época, né, alguns anos atrás, tinha o quê? Chegava caminhões, né, carregados com mercadorias que distribuía. Tinha uma criança com um carrinho de picolé e outro rapaz observando. Podemos observar nessa imagem de Chorozinho de ontem a ponte do rio Choró com algumas pessoas observando o rio Choró o quê? Cheio. Chorozinho de hoje. O Chorozinho de hoje podemos observar que tem quem? A imagem, né, da estátua de Menino Jesus de Praga. O Chorozinho de hoje tem a igreja, né, de Santa Terezinha, do Menino Jesus de Praga, do santuário, vocês podem observar, dá para ver bem. Podemos observar que essa imagem dá para ver a cidade de Chorozinho inteira. O Chorozinho de hoje também traz a imagem representando a Banda Municipal de Chorozinho.
Os símbolos de Chorozinho. Quais são os símbolos de Chorozinho? A bandeira, o brasão e o hino. Podemos observar que na imagem da bandeira nós temos o quê? Faixas brancas e azuis. Também temos o quê? O brasão. Nesse brasão podemos observar algumas imagens. Tem o nome Chorozinho, a lei, o ano, a data que é 13/3/1987. Temos o que nessa imagem? O sol, os cajus com castanhas, as cerâmicas e a água. Mais uma vez, a imagem bem representada do nosso brasão, do nosso município de Chorozinho. Aqui temos o sol. Por que a imagem do sol? É uma das imagens que representa o quê? O brasão. A imagem que tem o símbolo do brasão. O que o sol representa? Representa o clima tropical semiárido. O que é isso? É um clima o quê? Quente. O caju, que representa a atividade econômica do nosso município, que também representa o nosso distrito de Campestre, que tem algumas cajuínas. O que é cajuína? É da onde eles pegam o caju e fazem a cajuína. Também temos a castanha, que no nosso distrito também tem algumas fábricas de castanha, aonde eles pegam a castanha, Eles fazem castanha assada, torrada com sal, torrada sem sal, caramelizada e faz outros produtos da castanha. Aqui podemos observar que temos o quê? A cerâmica. A cerâmica representa uma atividade econômica do nosso município, aonde emprega algumas pessoas. É uma fonte de renda para o nosso município, O tijolo, que é produzido o quê? Na cerâmica. Com o tijolo nós construímos o quê? Casas, prédios e outras coisas a mais. A telha, que também é produzida na cerâmica, que serve para a cobertura de casa e para outras coisas. Também temos a água. A água representa o quê? O nosso rio Choró. A água é o quê? Fonte de vida. Sem água nós não temos como sobreviver. Agora eu quero que vocês observem. Nós temos o quê? O hino do município de Chorozinho. Chorozinho, essa letra do hino de Chorozinho foi escrita por quem? Por Francisco Márcio de Almeida. Francisco Márcio foi a pessoa que escreveu a letra do hino de Chorozinho. Agora eu quero que vocês observem e prestem atenção e escutem o hino de Chorozinho. Florescendo as margens do rio Choró, se ampliando logo se tornou a imagem de um povo sofrido que lutando vitória alcançou. Povo humilde apesar das barreiras, luta sempre por dias melhores, deposita em Deus confiança, é a esperança de um povo de fé.
Agora, quero perguntar o que vocês entenderam, né, do nosso hino, do nosso município. E por que nós estamos falando sobre a história do município? Porque no dia 3 de março, o município completa o quê? Mais um ano. São o quê? 34 anos. Quero agradecer a vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Registre a atividade, tire uma foto e mande para mim.